sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Na semana passada, nós informamos aqui que o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese, havia sido eleito presidente da CUT Sergipe. Relembre. O professor Roberto Silva foi eleito presidente da Central Única dos Trabalhadores em Sergipe, CUT-SE. A professora Ivônia Ferreira, ex-tesoureira da entidade e atualmente diretora de assuntos de bases municipais do Sintese, foi eleita vice-presidente da Central. Agora nós vamos ter o prazer de entrevistar não o vice-presidente do Sintese, mas sim o presidente da CUT, professor Roberto Silva. Boa tarde, professor Roberto, tudo bem? Tudo bem. Professor Roberto, a nossa primeira pergunta é a seguinte: quais são os desafios da Central Única dos Trabalhadores nesse cenário de perda de direitos dos trabalhadores? Veja, o desafio está posto para os trabalhadores em geral. Nós estamos numa conjuntura de um governo federal que tem como meta destruir os direitos dos trabalhadores historicamente conquistados. Então, a cada dia é uma ação para destruir direito, para retirar direitos que os trabalhadores têm historicamente. E os sindicatos, especialmente a Central Sindical, tem um papel crucial, que é construir a resistência. A retirada de direito, o governo Bolsonaro só tem sucesso na retirada de direito, que ele tem uma base de deputados e senadores aliados a serviço desse papel que Bolsonaro hoje desempenha na presidência da República, que é acabar os direitos dos trabalhadores. Portanto, é fundamental o papel das centrais no sentido de levar à população o que esses parlamentares estão fazendo lá em Brasília. Porque é importante que as pessoas compreendam. Durante o processo eleitoral, esses deputados e senadores chegam nas nossas residências, nos nossos municípios, com um discurso que lá em Brasília vai representar os interesses de Sergipe. O que é Sergipe? Sergipe somos nós. O Estado é constituído de pessoas. E a maioria das pessoas que habitam o Estado são os trabalhadores. Portanto, na medida que esses parlamentares, como aconteceu agora na reforma da Previdência, na medida que esses parlamentares chegam em Brasília e votam contra os nossos interesses, o nosso papel enquanto central sindical na nossa avaliação é exatamente denunciar, é exatamente mostrar para os trabalhadores que esses deputados e senadores, que muitos votaram e elegeram, estão lá não a serviço do trabalhador, mas a serviço dos seus próprios interesses. Atenção, trabalhador. Você já ouviu falar na MP 905? Você sabia que ela é uma bomba que só traz desgraça para a vida dos trabalhadores? Roberto vai explicar para a gente o que é esse MP. Roberto, explica para aqui para o pessoal. Veja, essa MP, na verdade, é uma nova reforma trabalhista, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista durante o governo de Temer, Michel Temer, que acabou uma série de direitos, e a gente está vendo na vida real que aquele discurso que era usado lá por Michel Temer, que a reforma ia gerar emprego, não gerou emprego nenhum, aumentou o desemprego, porque a classe aumentou o lucro dos patrões. Aí isso foi verdade, porque a reforma dificultou o acesso dos trabalhadores ao direito, com o processo de precarização do trabalho, terceirização avassaladora, os trabalhadores terceirizados cada dia mais recebendo menos, e os trabalhadores aumentando sua lucratividade. O processo de reforma trabalhista teve essa finalidade. Essa nova medida provisória, chamada de MP 905, de Bolsonaro, é uma nova reforma trabalhista. E o que é, de maneira resumida, o que é que ela traz de grave? Ela acaba com o descanso dos trabalhadores, domingo, feriados, tanto civis quanto feriados santos. Então, tem feriados que o comércio e a indústria fecha, que é o caso de 7 de setembro, a Sexta-feira da Paixão, finados, Corpus Christi, tem feriados, Natal, tem feriados que o comércio fecha obrigatoriamente por lei. Sim. Isso é uma lei de 1949, que o governo Bolsonaro está acabando com essa lei agora. Ou seja, o trabalhador será obrigado a trabalhar de domingo a domingo, se o patrão quiser. Com certeza, é ao patrão tudo, ao trabalhador nada. Pois é. Roberto, após o golpe de 2016, nós tivemos por parte do governo federal, do governos estaduais, governos municipais, uma tomada
de decisões e de aprovação de leis que retiram direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E, além disso, uma luta, uma batalha contra os sindicatos. Como é possível agora, nesse cenário tão tenebroso, de tanta perda de direito, a gente conseguir reverter esse quadro, né? Chamar a população para a luta, chamar a população para estar construindo junto ao seu sindicato? Eu não tenho dúvida que os trabalhadores, independentemente daqueles que estão nos assistindo, tanto aqueles que votaram ou não votaram em Bolsonaro, que votaram ou votaram em outro candidato a presidente, é preciso vir se filiar ao seu sindicato, né? É preciso fortalecer o seu sindicato. Porque é um momento que, se o movimento sindical não reagir, se os trabalhadores não reagir a esse processo avassalador de retirada de direitos, o nosso futuro vai ser tenebroso, né? Só retomando essa questão da medida provisória, que é um dado que eu esqueci de falar, que é grave, que por essa nova reforma trabalhista Bolsonaro, o seguro-desemprego será taxado de 7,5%. Veja, eu já perco o meu direito, já estou sendo prejudicado, já estou desempregado. Já está desempregado e ainda eu vou pagar ao governo ainda um imposto sobre o seguro-desemprego. Enquanto isso, o governo está retirando a obrigação dos patrões pagarem previdência aos trabalhadores que vão ser empregados a partir dessa nova medida provisória. Os trabalhadores jovens, né? Agora, eu quero falar com você, trabalhador sergipano. Segundo o deputado Irã Barbosa, a PEC, que trata da reforma da Previdência do Estado de Sergipe, foi enviada ontem para a Assembleia Legislativa e na próxima segunda-feira já haverá a primeira votação. É preciso que você esteja atento para acompanhar a tramitação desse projeto. Roberto, e a CUT? O que ela vai fazer contra mais essa bolsonarice de Belivaldo Chagas? Veja, nós estamos construindo um processo de resistência coletiva junto com as demais centrais, a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Nós fizemos uma reunião na última terça-feira, na última quinta, exatamente diante dessas notícias da chegada da reforma da Previdência. A ideia, nós estamos construindo um calendário de panfletagem nos mais diversos espaços em que estejam os trabalhadores, na capital e no interior do Estado. A ideia é que a gente, de fato, esteja alertando os trabalhadores e mostrando a gravidade, tanto essa reforma trabalhista de Bolsonaro, quanto essa reforma da Previdência de Belivaldo. É uma reforma que tem o objetivo de alinhar a legislação estadual ao que Bolsonaro fez com a legislação federal na reforma da Previdência, o que é gravíssimo e que nós temos a obrigação de impedir que isso ocorra, né? Os deputados estaduais que votarem nessa reforma serão taxados e rotulados como traidores. E nós temos a obrigação de denunciar isso publicamente, inclusive nas bases eleitorais deles. Porque não dá para chegar lá nas bases eleitorais dizer que vai defender os interesses do povo e chegar aqui e votar nos interesses do governo. Porque o governo Belivaldo, ele não quer fazer o que tem que fazer com a Previdência, que é estabelecer um processo de capitalização. Isso ele não quer. Não quer por quê? Porque o dinheiro quer usar para outras finalidades, outros investimentos, outras ações do governo. Portanto, nós não podemos aceitar que uma Previdência que está deficitária, isso é fato, mas não é culpa do servidor, que nós contribuímos mensalmente para essa Previdência. É culpa das gestões anteriores, inclusive do grupo político que Belivaldo faz parte, que não fez o que deveria fazer lá atrás. E ele também não tem interesse político, está claro, de fazer um processo de capitalização da Previdência, mas quer retirar ainda direito dos servidores. Nós já estamos, o servidor público, 7 anos sem reajuste salarial. Nós estamos, especialmente os aposentados, recebendo salários atrasados. E ainda o governo quer fazer uma reforma da Previdência para reduzir o salário, porque esse é o objetivo. Retardar a aposentadoria quem está na ativa, ou seja, trabalhar mais. E quem já está na ativa e aposentado, reduzir o salário, porque ele quer aumentar a alíquota. Cobrar a previdência de quem já está aposentado e aumentar a alíquota de quem está aposentado e quem está na ativa, ou seja, reduz o salário de todo mundo. Roberto, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, muito obrigada, volte sempre. Estamos à disposição, com muita luta em defesa dos trabalhadores. Obrigada, Roberto. Você sabe que o final do ano está chegando. E o que acontece
todo final do ano. Isso mesmo, a prova final da Sintese. A prova final deste ano vai seguir o mesmo modelo da prova final do ano passado. Veja agora a nota técnica que explica como serão avaliados os prefeitos e o governador do estado no quesito educação. Assim como no ano passado, este ano, os prefeitos e prefeitas de 74 municípios, lembrando que a rede municipal de Aracaju é filiada ao Sindipema, e o governo do estado não serão avaliados a partir de notas apontadas pelos professores e professoras da ativa e aposentados filiados ao sindicato, mas sim pelo cumprimento das legislações nacional, estadual e municipais, no que se refere à garantia da educação como direito de todos e de todas. Serão levadas em consideração o estabelecido para a educação na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, resoluções do Tribunal de Contas, FNDE, Fundeb, planos estaduais e municipais de educação, os planos de cargos e remuneração e o Estatuto do Magistério. A aferição dos dados será baseada em 4 eixos: política educacional, piso salarial e carreira do magistério, transparência e controle social, previdência e garantia dos direitos profissionais do magistério aposentado. Será avaliado se os gestores cumpriram a legislação, seja ela nacional, estadual ou municipal, que regula a educação. Cada item que compõe os eixos terão pesos que, somados, estabelecerão notas de 0 a 10 pontos. No item Política Educacional, os gestores serão avaliados no quesito Direito à Educação, que consiste no acesso à educação e evolução de matrículas, e no que diz respeito à gestão democrática do ensino. Em relação ao piso salarial e à carreira do magistério, serão avaliados os gestores que cumprirem um número máximo de professores contratados e o pagamento desses profissionais, com o vencimento inicial da carreira, como estabelece o Plano Nacional de Educação. Se pagam o piso do magistério respeitando as respectivas carreiras de acordo com o plano de carreira e remuneração do magistério e se garantem os direitos vigentes no Estatuto do Magistério. Transparência e o controle social. O sindicato irá avaliar como gestores, seja dos municípios ou governo do estado, cumprem os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à prestação de contas, se e como fornecem informações de acordo com a Lei de Acesso à Informação e se cumprem as resoluções do Tribunal de Contas, Fundeb-FNDE. O pagamento dos proventos de aposentados dentro do mês e a capitalização do Fundo Previdenciário será um ponto avaliado nos municípios de Ilha das Flores, Tomado de Jeru e pelo governo do estado, pois somente esses entes federativos possuem regime próprio de previdência. Para os demais, será avaliado se estão cumprindo rigorosamente o estabelecido pela legislação previdenciária, no que diz respeito às informações dos servidores da ativa. Quer conferir as notas do prefeito ou prefeita da sua cidade? Quer saber qual foi a nota do governador Belivaldo Chagas? Então, aparece no dia 27 de dezembro, lá no calçadão da Rua São Cristóvão, a partir das 8 horas da manhã. Ao contrário da crise fake de Belivaldo, os nossos números são verdadeiros. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Esse trabalho que a gente faz sobre a consciência negra está na 3ª edição, é da autoria do professor Hugo Udsney, e é um trabalho bastante interessante porque a gente mobiliza os alunos para conhecerem pesquisadores, professores, pensadores negros, trazer para a sala de aula essas autorias que precisam ser vistas como intelectuais da nossa sociedade, principalmente fazendo uma revisão histórica, deixando de lado aquela velha história de que o negro veio de África como se a sua história tivesse começado somente na escravidão e finalizasse na escravidão aqui no Brasil. Lembrando que esse povo é um povo em diáspora, um povo que foi deixado de sua terra e forçado, então sendo escravizado aqui no país. Então a gente retoma essa história fazendo esse processo revisional e também trazendo os intelectuais contemporâneos, sobretudo as vozes das mulheres negras que têm sido silenciadas duplamente, pela cor e pelo gênero. O propósito desse projeto, nessa 3ª edição,
é que a gente mostre à sociedade, todos os segmentos da sociedade e os nossos alunos, que a segregação e o racismo, que vem perdurando por séculos, ela ainda existe na sociedade, ela ainda é presente na escola, ainda é presente na família, e só trabalhar, só mostrar os professores trabalharem suas atividades e trazer isso para o palco do Augusto Barreto, com palestras, com oficinas, com projetos, com dança, música e apresentações folclóricas, só agrega mais que a gente tem uma consciência voltada à igualdade. Um projeto aqui, há 3 anos, nós construímos para a comunidade do bairro Brasília, aqui em Nossa Senhora da Glória, e que, debatendo com os professores, o Fundamental Menor e Maior, também inserimos, até porque a consciência negra ela tem que se iniciar desde as crianças. O debate tem que ser feito, família, crianças e professores. Então, hoje foi o pontapé inicial, amanhã a gente vai continuar, manhã e tarde, e aí a gente, até porque é um tema muito atual, infelizmente a gente vive numa sociedade racista, homofóbica, e que sempre, quando a gente observa o comportamento, infelizmente, dos nossos brasileiros e brasileiras, eles cometem isso. Então, é através da educação que a gente pode transformar essas construções negativas que alfinetam muito, principalmente nossos irmãos e irmãs negros e negras aqui no nosso país. Então, estamos aí na 3ª edição da Consciência Negra para a gente fortalecer mais ainda esses debates na escola. Tinha muitos alunos aqui que se tinham discriminado, né? Algum coleguinha mexia. Então a gente, vendo esses comportamentos, tentamos desconstruir isso. E a partir daí a gente começamos a semear esse projeto, que é um projeto interdisciplinar, onde entra a matemática, que vai fazer o levantamento da questão dos negros aqui em Glória, onde entra a história dos negros. É um tema que suscita um outro debate, no sentido de que avivar a história do negro, trazê-lo da invisibilidade e que proporciona uma participação mais efetiva dos alunos, já que nesse município a cultura vem sendo bastante trabalhada, há um engajamento muito grande das escolas junto com os professores, e nisso resultou nesse belíssimo trabalho, nessa belíssima noite, do qual o Sintese, junto com o seu coletivo de negros, negras e índias, se fez presente e de forma bastante significativa houve a participação de todos nós professores, componente desse coletivo. Então, está de parabéns à escola, está de parabéns aos alunos, os professores, todos que participaram da sua contribuição para esse momento, para que esse projeto continue. Porque a discussão de discriminação, o que foi a escravidão no Brasil, o que ainda representa essa escravidão até hoje, até o nosso século, no Brasil, perpassa pela escola pública, principalmente pela escola pública, no chão da escola que a gente discute. Então, está a escola toda de parabéns, junto com o professor Hugo, direção de escola, servidores e todo mundo que faz a comunidade escolar da Escola José Augusto Barreto. Parabéns. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Muito bem, o programa TV Sintese vai ficando por aqui, mas prometemos voltar no próximo sábado com muito mais conteúdo sobre educação. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.